Capítulo 4 do livro do profeta Isaías diz assim: Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira tu o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e atraente para os que escaparem de Israel. E acontecerá que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todos os que em Jerusalém estiverem escritos entre os viventes. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito abrasador. E o Senhor criará sobre toda a morada do monte Sião e sobre os lugares das suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia, e de noite um resplendor de fogo chamejante, porque sobre toda a glória haverá uma proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra as pancadas de chuva e contra os aguaceiros. O capítulo 4 do livro do profeta Isaías vai falar sobre um futuro glorioso de Jerusalém, que fala sobre o milênio. A palavra de misericórdia que o Senhor coloca sobre Jerusalém será atraída no milênio, porque o Messias irá reinar. E quando o Messias reinar, cheio de glória, porque a presença do Senhor estará com ele, porque ele será o juiz de toda a terra. E quando isso acontecer, haverá um povo santo, porque é o Senhor quem vai limpar o sangue de Jerusalém. E o que é limpar o sangue de Jerusalém? É limpar um sangue que está impuro. A purificação, ela se dá quando há derramamento de sangue. E muitas vezes nós precisamos compreender que o Senhor, ele vem limpar a impureza das nossas vidas, porque nós precisamos nos santificar. Na presença de Deus, nós não podemos entrar estando impuros. E o que nos impurifica são os nossos pecados. E como sabemos se estamos purificados ou se precisamos nos purificar? Primeiro, precisamos entender que a imundícia é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Precisamos compreender que o Senhor, ele tem um caminho de verdade, que é conduzir as nossas vidas para este caminho. Porque nós somos uma alma que habitamos num corpo. E esse corpo, ele recebe o Espírito Santo de Deus através da purificação dos pecados, porque sem pecado, com pecado é impossível ver a Deus. Mas sem pecado nós nos aproximamos do Senhor. Por isso, muitas vezes, o profeta Isaías fala sobre esse chamado de arrependimento, porque enquanto a terra de Jerusalém não se arrepender dos seus pecados, o Senhor não vai limpar as suas impurezas. Mas quando Israel, quando o povo de Jerusalém compreender que o Senhor, ele requer um coração quebrantado, porque quando nós semeamos e plantamos o bem, nós colhemos o bem. Quando nós introduzimos algo a favor do próximo, para que isso possa usufruir nas nossas vidas e brilhar nas nossas vidas através da boa semente.
E por isso que o Senhor, ele quer limpar Jerusalém, porque Jerusalém todos os dias é uma terra que foi escolhida por Deus para adorá-lo. E quando o Senhor entrega os mandamentos para o povo de Israel, o Senhor diz a eles que eles são um povo separado, um povo escolhido para adorar o Senhor. E quando Isaías ele fala sobre Jerusalém, quando Isaías fala sobre esse futuro glorioso, ele fala que Jerusalém é uma terra que está impura, que está na imundícia, porque se deleitou no pecado. E o que é deleitar-se no pecado? É compreender, muitas vezes, que tá tudo bem, que tudo pode, mas existem regras no reino de Deus, porque o reino ele é instituído de reis e príncipes. E quando nós compreendemos que o rei ele decreta sobre as pessoas mandamentos, leis, regras, assim como é no mundo físico também. Nós temos governantes que eles impõem regras, estabelecem os seus princípios, os seus mandamentos, e o povo muitas vezes tem que cumprir. Mas será que os nossos governantes físicos têm a mesma visão do que Deus nos revela através da sua palavra? E é por isso que o povo de Israel é um povo separado, é um povo escolhido, porque todos os dias eles adoram ao Senhor. Todos os dias eles fazem as suas rezas, as suas orações, os seus serviços ao Senhor para glorificar e engrandecer. São todos os povos? Não, porque muitos se perderam. E por isso Deus quer resgatar essas pessoas para que possam adorá-lo em espírito e em verdade. E sem derramamento de sangue não há purificação. O sangue precisa ser limpo, o sangue precisa ser lavado, o sangue precisa ser purificado para que haja vida. E é isso que Deus promete ao povo de Israel, que ele vai limpar o seu sangue e vai colocar no meio dela com espírito de justiça e espírito abrasador, o que significa, fala de conversão. Conversão é arrependimento. Quando nós nos arrependemos do que estamos fazendo, quando nós nos arrependemos de fazer coisas que desagradam ao Senhor, o Senhor ele nos leva para um caminho de purificação, a um caminho de limpeza espiritual, para que nós possamos ser limpos, porque o pecado ele nos afasta de Deus. E é por isso que Deus nos chama ao arrependimento. Somos pecadores e por mais que nós possamos compreender, assim como Paulo, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. É porque existe uma batalha espiritual. Existe algo que nós precisamos quebrar no mundo espiritual para que nós possamos ser libertos. E como nós vamos ser libertos? Através da palavra de Deus, porque a palavra, ela é a única que liberta. É a palavra da verdade, porque a verdade, quando ela é conhecida por nós, ela nos liberta, liberta-nos de prisões espirituais, de cadeias espirituais. E por isso nós precisamos entender que a glória de Deus, ela será restaurada em Jerusalém, quando o arrependimento for genuíno do povo de Israel. E quem são o povo de Israel? Muitos foram foragidos, eles saíram da terra de Israel e foram para os quatro cantos do mundo, se espalhando, porque assim Deus falou. E muitos desses que estavam refugiados e que foram escondidos porque a pressão era tão grande naquele momento, que tantas mortes, tantas coisas que estavam acontecendo, eles não suportaram ficar lá. E as nossas descendências, elas vêm
de Israel. Muitos de nós temos essa descendência de Israel. E por isso Deus nos chama a todos os dias buscarmos, a todos os dias clamarmos, a todos os dias estarmos na sua presença, para que nós possamos compreender que o Senhor, ele quer nos limpar, o Senhor, ele quer nos lavar, o Senhor, ele quer nos remir, o Senhor, ele quer nos resgatar, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Que Deus abençoe você com essa palavra, que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.